Captação, né? Um dos maiores problemas que eu vejo que as nutricionistas enfrentam hoje. Então, portanto, na aula de hoje a gente vai resolver essa grande dor sua se você está lidando com isso, tá bom? Bom, essa é mais uma aula de aquecimento do nosso curso gratuito de como montar um grupo de emagrecimento do zero em 4 semanas, que é exclusivo para nutricionistas. Para quem está chegando aqui agora, meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista pós-graduada em nutrição funcional, nutrição esportiva, e eu já usei essa metodologia que eu estou ensinando para vocês já em mais de 50 grupos e também já mentorei mais de 1.600 nutricionistas que hoje vivem essa realidade. Vamos então para mais uma aula incrível, papel e caneta na mão e prepare-se, Nutri, aqui tem ouro moído. 3 estratégias de como captar clientes para os grupos de emagrecimento de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Amanhã, sábado e domingo, nós vamos ter aí uma folguinha e na segunda-feira nós voltamos com as lives, tudo bem? Muito bem, a gente vai falar então hoje sobre captação. É uma das maiores dificuldades das nutricionistas, que é como captar clientes, como captar pacientes. Então vamos lá, as estratégias que eu vou ensinar para vocês aqui vai inclusive atrair clientes para programa nutricional, consulta, grupos de emagrecimento, enfim. Então usem e abusem de tudo que eu vou ensinar para vocês aqui. Sim, programa nutricional, show! Então vamos lá, programa high ticket, né? O cliente já fecha ali um acompanhamento aí mais longo com você. Olha só, então, deixa eu pegar uma colinha aqui para eu não esquecer, que às vezes eu esqueço de falar alguns tópicos. Deixa eu falar aqui um negocinho para vocês. Certo, quando a gente fala em captar clientes, depois me falem aí, enquanto eu vou conversando aqui com vocês, quem tem dificuldade em captar clientes. Porque quando vocês respondem às minhas pesquisas, né, uma das principais queixas dos nutris é captar clientes, captar pacientes. Depois falem para mim se vocês têm essa dificuldade. Aliás, vou pedir um favorzinho para vocês. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, mesmo que veja uma gravação, e vocês, principalmente que estão aqui comigo ao vivo, não deixem de responder a pesquisa lá dentro do grupo do WhatsApp. Tudo bem? Respondam a pesquisa para eu poder entender qual que é a tua dificuldade e o que vocês esperam do mini curso. Então, captar clientes, na realidade, gente, é muito simples, não é algo tão difícil assim. É claro que existe um trabalho, né? Algumas estratégias que você vai utilizar, mas não é difícil. Talvez seja difícil no início, quando você não tem estratégia, quando você ainda não alinhou a tua comunicação com o teu público, e também quando você fala para todo mundo, né? Então, uma das grandes sacadas aí é você nichar. Trazendo como exemplo a Vivi Lima, que ela fala para mulheres em menopausa, é um nicho. Então, todas as vezes que você for lá no perfil da Vivi, vocês vão perceber que ela está se comunicando com a mulher ali mais madura, a mulher que entrou na menopausa. Então, toda a comunicação dela é alinhada para isso. Então, isso são coisas que a gente teria que ter uma aula só para a gente se aprofundar nisso, mas vocês entendem que é importante nichar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Antes de eu falar essas estratégias, hoje eu tenho esse perfil aqui, que é o Viviane Benini Oficial, né, onde eu ensino você a viver de grupos. E esse meu perfil aqui, eu falo só para nutricionistas. Eu não falo para o meu cliente final. Eu não vou ensinar como emagrecer. Eu vou falar para profissionais. Uma outra coisa importante também, apesar de eu ter experiência também em consultório, atendi mais de 10 anos no consultório, eu só falo sobre grupos de emagrecimento. É esse o meu nicho, né? Os meus cursos são sobre esse tema. Então é muito importante que você, Nutri, decida com qual público que você quer falar. E tudo que você fale também esteja alinhado com o que você oferece, com os seus serviços, com o que você vende. Então a gente está falando de grupo de emagrecimento, é muito importante que na sua comunicação você fale sobre emagrecimento, sempre sobre emagrecimento. Às vezes você vai ficar soltando ali sobre hipertrofia, falar de uma creatina. Não faz sentido se o que você quer vender é grupo de emagrecimento, por exemplo, né? As minhas alunas que
vivem de grupos de emagrecimento, a comunicação delas está super alinhada. Então, primeira coisa, isso tem que estar aí muito bem alinhado. Você tem que ter consciência ou atrair o cliente ideal. Então, gente, vamos lá. Vamos falar da primeira estratégia, tá? A primeira estratégia que é a mais fácil, principalmente para quem está começando, ok? Então, a primeira estratégia é o desafio gratuito, né? Então, por isso que uma das coisas que eu falei muito para vocês aí durante a semana nas nossas lives é que um grupo de emagrecimento é diferente de um desafio. O grupo de emagrecimento, você tem reunião uma vez por semana é uma mentoria que você vai dar uma vez por semana com os seus participantes, com os seus clientes, né? Não é um grupo do WhatsApp onde todos os dias você manda desafio, não. É bem diferente, tá? Inclusive falei isso já na primeira live aqui do aquecimento, que todas as lives estão salvas aqui no YouTube, vocês dão uma olhadinha depois. E aí, o desafio gratuito, ele vem como um funil para você atrair os participantes para o seu grupo de emagrecimento ou qualquer outro serviço que você tenha aí na área de na nutrição, tudo bem? Então, desafio gratuito de 7 dias é a maneira mais fácil para quem está começando, que mais vai trazer resultado para vocês nesse início, tá? A gente vai dar uma degustação, as pessoas vão te conhecer, as pessoas vão ter seus primeiros resultados ali com algo gratuito. A gente vai se aprofundar nisso depois no mini curso, tá bom? Então, você vai colocar... E também, o meu conselho para vocês é quando fazer esse primeiro desafio, né, gratuito, fazer dentro de um grupo do WhatsApp. Existem várias estratégias para atrair as pessoas para o desafio gratuito, tá? Mas você vai fazer dentro de um grupo do WhatsApp. E nesse grupo do WhatsApp, você vai fazer... o gratuito, você vai criar relacionamento, as pessoas vão passar a confiar em você. Por quê? Porque na internet tem muita gente vendendo emagrecimento, né? E aí, as pessoas, elas ficam com o pé atrás. E outra, as pessoas também muitas pessoas têm um certo receio de vendas online. Então, quando elas têm essa proximidade com a Nutri, tem ali os primeiros resultados, né? Então, essa é uma forma muito simples de você atrair clientes. Lembrando que esses desafios, aí sim, né, dentro do grupo do WhatsApp, você vai fornecer um desafio por dia. E são desafios muito simples, são desafios aí para você... tá trabalhando ali com as primeiras mudanças de hábitos alimentares. Então, por exemplo, fazer com que incentivar as pessoas a comerem ali salada, frutas, beber água, né? Incluir uma fibra ali na alimentação, aumentar o aporte de proteínas, fazer 30 minutos de exercícios físicos. É claro que esses grupos de desafio, como vai ter muita gente diferente, você não conhece, é bom que vocês tenham também um disclaimer, ou seja, um aviso, né, de que pessoas com problemas de saúde, com algumas restrições, né, se for o caso, não seguir ali alguns desafios, procurar orientação médica, né, também para liberação ali de um exercício físico, enfim, tem que ter ali um aviso de que alguns desafios não vai servir para todo mundo. Então, isso também é importante fazer. Agora, como quem trabalha com clínica aí sabe do que eu tô falando, né? Então, quando a gente atende no consultório ali um cliente que vem procurar a gente pro emagrecimento, ele vem com os hábitos alimentares todo desregrado. Ele não tá, até porque, né, que foi um dos motivos que levou ele a aumentar de peso, desenvolver ali a obesidade ou o sobrepeso, são os hábitos alimentares. E aí, quando você vem, né, começa a fazer com que ele se desafie. E dentro do desafio, gente, existem várias estratégias, inclusive premiações para quem mostrar que está fazendo o desafio, para quem engajar ali no grupo, porque vocês vão querer um grupo ali de desafio super animado. No final, para as pessoas, motivar as pessoas, inclusive, a querer continuar depois,
tá? Mas isso a gente vai se aprofundar mais depois. Então, o desafio gratuito é uma estratégia, ok? E vamos então para a segunda estratégia de como vocês podem atrair, né, captar participantes para o grupo de emagrecimento. A segunda estratégia é vocês fazerem anúncios, anunciar no Instagram e no Facebook. Tem outras plataformas de anúncios? Tem YouTube, TikTok, Google, tem várias plataformas aí de anúncio. Agora, é importante que quando você for anunciar, você selecione a plataforma onde você tem já conteúdo, onde você faz ali postagens, onde você já se posiciona, ok? Então, por exemplo, se você, quem tá aqui no YouTube me acompanhando aqui, se já tem um canal no YouTube, se já faz vídeos aqui pro YouTube, então vocês podem já anunciar, né? Já podem anunciar. Quem tá no Instagram, é legal você já começar, até fica como uma dica aí pro final de semana. Quem ainda não tem um perfil profissional no Instagram, cria esse perfil, tá? Cria esse perfil. Deixa a conta aberta, não deixa ela fechada, porque para você anunciar, você precisa ter um perfil profissional. Dá para vocês também ali, né, procurar ali no Google tutorial de como que vocês fazem para ter o perfil profissional no Instagram. E na verdade é só apertar alguns botãozinhos, é muito simples, você tem esse perfil profissional. Agora, é claro que quando você vai captar clientes para o emagrecimento, até numa das nossas lives essa semana eu perguntei, né, como que vocês me conheceram? E a grande maioria de vocês falaram que me conheceram através de anúncio. Você consegue, inclusive, nichar para qual público você quer anunciar. Dá para vocês anunciarem, inclusive, para pessoas com poder aquisitivo maior. Vocês conseguem atrair exatamente o que algumas pessoas usam aí do cliente high ticket, né? Que é o cliente que paga mais através de anúncios. Você consegue, inclusive, anunciar para uma região específica do Brasil. Se você quiser, você consegue anunciar para o exterior. Então, quando a gente fala em anúncios, e eu falo para vocês, se hoje eu trabalho com anúncios, qualquer pessoa consegue trabalhar. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque eu mesma, eu vim de uma época não tão tecnológica como hoje. Então, hoje, os novinhos que estão saindo da faculdade agora, vocês nasceram numa outra... Então, vocês vão ter muito mais facilidade em anunciar do que quem veio da minha época. Então, se eu, né, conseguir aprender anúncios, qualquer pessoa consegue, tá bom? No primeiro momento parece um bicho de 7 cabeças, mas é claro, eu aprendi anúncio fazendo cursos também, né? Então é por isso que, inclusive, lá dentro do Método Nutricionista Memorável, a gente tem um curso completo de anúncios lá dentro, porque não é algo que é tão simples que vocês vão achar ali um tutorial para vocês fazerem. Vai ter que aprender, são ferramentas que vocês vão ter que aprender. Inclusive, um detalhe, né? Para você anunciar no Instagram, você vai precisar criar um gerenciador de negócios, um gerenciador de anúncios lá dentro do Facebook, porque o Instagram e o Facebook são do mesmo dono, né? Eles são do mesmo dono. E você cria lá dentro do Facebook para você anunciar, tá? Então, tem alguns detalhes de você ter que criar uma página no Facebook também. Então, quanto mais vocês demorarem para fazer isso, mais para trás vocês vão ficando, né? Então, algo que o meu objetivo com o mini curso, com todas essas lives que eu tô dando para vocês, é vocês saírem na frente, né? Então, algo que vocês estão pegando aqui, muitas vezes é algo que nem a sua concorrente aí na sua cidade sabe. Então, você vai sair na frente com todas as dicas que eu tô dando aqui para vocês, tá? Então, uma vez que você aprende a anunciar, acabou, não tem escassez. Porque mesmo que você esteja começando um perfil aí do zero, você vai começar a alimentar aí o teu perfil, né? Mesmo que você tenha ali os 9 posts, que é quando a gente entra no Instagram, aparece ali, né? Aqueles três fileirinhas com
3 posts cada um. Então, mesmo que você tenha 9 posts, já é o suficiente para você começar. Tudo bem? Então, tô falando isso porque muita gente acha que precisa ter um perfil grande para anunciar. Não, você só precisa começar, certo? E uma outra coisa assim, também, eu mesma, o perfil aqui do Instagram, do YouTube, onde eu falo para nutricionistas, eu comecei ali em 2020, né? E, aliás, em dezembro de 2020 e em janeiro de 2020 eu já tive ali minha primeira turma de nutricionistas, do método nutricionista memorável. Então, gente, isso entendam que é algo que é possível. É só vocês terem aí as ferramentas certas, tá bom? Então, anunciar é importante. Olha que interessante, você consegue anunciar, vamos falar que você é uma nutri que vai ter grupos para mamães, né? E vocês querem atender materno-infantil. Você consegue anunciar, inclusive, para mamães que têm filhos, por exemplo, entre 3 e 5 anos. Olha que incrível. Vocês sabiam disso? Vocês conseguem anunciar para quem está grávida. Você consegue, para gestantes, né? Você consegue anunciar para quem tem bebezinho pequeno. Você consegue anunciar para mamães que têm filhos adultos. Por exemplo, vamos dizer que você queira falar aí para mulheres na menopausa, vocês conseguem achar exatamente esse público. Você consegue anunciar por faixa etária, somente para pessoas de tal idade a tal idade. Consegue anunciar para pessoas que têm um curso universitário, ou então profissionais, vamos dizer que vocês tenham aí preferência para trabalhar, sei lá, com professores, por exemplo. Então, você consegue. Então, você tem um mar de possibilidades aí quando você aprende a anunciar. Viu, alunas? Tem alunas minhas aí? Por quê? As minhas alunas, elas às vezes têm dificuldade ali em captar quando elas estão começando e elas fazem tudo no orgânico, né? O que a gente fala orgânico é quando a gente não usa anúncios. Então, aluninhas, e as aulas de anúncios é uma que elas deixam para depois, vão deixando para depois. Né? E eu tenho nutris, alunas já ali que estão faturando alto e até hoje não foi lá aprender anúncio, como é o caso de uma aluna minha, Paloma, que já fez aí, eu não sei se foi 27 mil ou 37 mil aí com grupos de emagrecimento, tá? Então fica a dica aí, tá? Vamos então para a terceira forma de captação. Estão anotando tudo? Até aqui tudo bem? Eu tô com mais gente aqui no YouTube. O pessoal aqui do YouTube fala para mim. Tudo bem? Estão anotando tudo? Ficou alguma dúvida? Se ficar, pode colocar aí para mim. Vamos para a nossa terceira forma de captação. Gente, existem inúmeras maneiras de você captar clientes através da internet, tá? Tô falando aqui por cima de 3. Então, uma terceira forma de captação é a aula ao vivo. Vocês conhecem essa estratégia? Já fizeram alguma vez? Então, é você dar uma aula ao vivo. Mas não é qualquer aula, tá? Vamos lá. Qual que seria uma aula que vocês poderiam atrair para captar as pessoas do grupo de vocês? Então, dessa aula ao vivo, muitas pessoas têm esse medo de aparecer, esse receio, medo de fazer live, né? Não tem essa segurança. Então, por isso que acaba que essa aula ao vivo é uma estratégia que vai entrar depois que você começar, que você vai perdendo medo. Então, às vezes, para início, muita gente não vai conseguir fazer isso. Por isso que o desafio de gratuito de 7 dias é bacana, porque você não precisa nem aparecer. Então, essa aula ao vivo é assim, tem que ser uma aula muito foda mesmo, tá? Uma aulona mesmo. Aquela aula que a pessoa ela vai parar, né? Porque, gente, a gente tá concorrendo com muita atenção aí no digital. Então, é aquela aula que a pessoa ela vai parar para querer te assistir. Então, por exemplo, alguma das aulas que eu já dei ao vivo para vender grupos. Mas aquela, uma aula que eu já dei, por exemplo, quando começou a falar muito sobre o jejum intermitente, eu fiz workshop do jejum intermitente. Eu dei o nome de workshop, na realidade era uma aula, tá? E eu chamei de workshop do jejum intermitente. Dei várias vezes essa aula, aliás, eu já
Já tive muitos participantes de grupos com esse workshop do jejum intermitente. E, inclusive, vocês podem criar uma aula super bacana, uma aula top das galáxias, e você usar a mesma aula de tempos em tempos. Por quê? É uma aula que vocês podem ir melhorando ela, que foi o que aconteceu comigo, né? Esse workshop do jejum intermitente, eu entregar para iniciantes. Aliás, esse detalhe é muito importante. Era o workshop do jejum intermitente para iniciantes, porque logo quando o jejum começou ali a bombar, então muita gente queria fazer, tinha dúvidas, e eu criei essa aula, o workshop do jejum intermitente para iniciantes. Aliás, essa é uma aula que eu disponibilizo para os meus alunos lá dentro do curso também. Eu desenvolvi os slides, né? Todo o passo a passo de como fazer, tudo, das manobras nutricionais, né? Como que fazer a adaptação, dos benefícios, tudo sobre o jejum. E nessa aula, depois que eu terminava de dar essa aula, no final eu fazia o pitch de venda. Então é exatamente isso que vocês vão fazer. No final, vocês vão vender o acompanhamento em grupo. Até porque o jejum intermitente é uma estratégia nutricional que está dentro do meu grupo de emagrecimento, né? É uma estratégia que eu aplico, porque eu faço periodização de estratégias nutricionais no grupo e o jejum intermitente está lá. Então, quando eu venho, falo todos os benefícios, ensino tudo sobre o jejum, no final eu vendo o meu grupo que tem jejum intermitente nele, tá? Então olha que bacana, é isso que é o bacana, você vai atrair as pessoas para um assunto que tem a ver com o que você vende e depois no final você vai vender o seu grupo. É muito legal isso, tá? Você vem com provas, né? Se você tiver resultado aí, você vai mostrar. Não é foto de antes e depois não, tá, gente? Existem forma ética de você divulgar o seu trabalho. Pode ser depoimento, prints, antes e depois de medidas, né? Peso na balança, fotos das pessoas elogiando. Então não precisa ser foto de antes e depois. Aliás, não deve ser, porque nós não temos a permissão para fazer isso, né? Vocês já sabem. E aí você usa vários gatilhos mentais ali para vender e você vende. E por isso que é bacana você fazer isso depois que você já começou, porque você vai melhorando a tua comunicação, você vai tendo mais resultados, tendo depoimentos para vocês depois venderem no final. Tudo bem? E uma coisa importante também, se você está começando e você não tem muitos clientes, uma audiência muito grande, aí os anúncios também vai ajudar vocês nisso. Então vocês podem usar os anúncios para atrair as pessoas para virem para esse workshop. Porque é algo gratuito, então você vai pagar bem pouquinho para fazer anúncio para atrair as pessoas para esse workshop. Quanto mais pessoas virem para essa aula ao vivo, mais vendas você tem no final, tá? Existe inclusive aí percentual de quantas pessoas compram quando a gente dá uma aula ao vivo. E também para o desafio gratuito, também lembrando que o anúncio entra em tudo se vocês quiserem. Tá? Vocês podem, inclusive, anunciar para atrair as pessoas para o desafio gratuito. Por quê? Quando você atrair as pessoas para o gratuito, você vai investir menos em anúncio, porque você vai estar dando algo gratuito para elas. E depois, no final, depois de elas conhecerem o seu método, te conhecer, ter os primeiros resultados ali, elas estão prontas para comprar de vocês. Tudo bem? Dessas 3 estratégias aqui, qual que vocês acharam mais fácil? Qual que vocês pensam em implementar? Qual que vocês gostaram mais, tá? Aqui eu tô falando formas de vocês, 3 estratégias, mas existem outras. Então, primeiro, se você vai vender algo no digital, você quer atrair as pessoas para um programa nutricional, consulta, qualquer coisa que vocês queiram vender, vocês precisam, né, se posicionar, começar a ter estratégias para você se posicionar no digital. Então, por exemplo, no Instagram, né, uma foto, uma descrição ali na bio do que você faz, uma promessa, né? Então, você tem uma promessa forte ali na tua bio e um link também para as pessoas se comunicarem com vocês. A primeira, que é o desafio gratuito. Isso, é muito bom, Ká. É o que a maioria das minhas alunas utilizam, né?
E elas, e assim, quando você traz as pessoas para um desafio gratuito, normalmente a conversão que você tem ali é de 5 a 10% de quem participa do seu desafio gratuito para depois comprar de você, ok? Bom, galera, aqui eu trouxe para vocês 3 estratégias, então. Fica aqui como dever de casa para vocês já pensarem em abrir aí um perfil profissional no Instagram para vocês começarem, né? A partir da semana que vem a gente vai intensificar aqui, a gente vai ter mais pessoas aí para o mini curso, a gente está aqui ainda divulgando para as pessoas se inscreverem, então no final de semana a gente vai aumentar isso e na semana que vem então a gente vai começar ali com também as lives com alunos. Vamos trazer mais convidados na semana que vem para vocês poderem aí realmente conseguir enxergar aí várias possibilidades para vocês começarem aí com o grupo de vocês. Então vocês podem aproveitar inclusive datas comemorativas para fazer campanhas aí com aproveitando essa data até para vocês engajarem e depois vocês poderem vender, tá bom? Vivi, eu e uma amiga, através do grupo gratuito, teve 22 pessoas. Olha que incrível. Pro grupo pago. Uau, muito bom. Kaline, você é aluna minha já do Método Nutricionista Memorável ou não? Hoje eu conversei com uma aluna minha que fechou 25 participantes do desafio gratuito dela. Só lembrando, né, que quando a gente vai vender também, gente, a gente já conversou numa live essa semana, não fazer precinho, tá? Porque vender para você ter 25 participantes num grupo de emagrecimento cobrando ali R$29,90, R$50, né? Não vale a pena para vocês. É um trabalho grande para um retorno financeiro ruim. Nutri, é isso. A gente chegou ao fim, a nossa primeira semana de aquecimento. Aproveita o final de semana para descansar. Na semana que vem vou trazer algumas ferramentas para desbloquear vocês, para que não tenha nada impedindo você de conquistar aí seu primeiro grupo. Se você não assistiu, perdeu alguma aula aqui de aquecimento, aproveita que vai ter um link aqui com todas as aulas para você assistir. Assista durante o final de semana, porque a semana que vem tem muito conteúdo, vai ser muito intenso, tá? E se você não está dentro do grupo, não se inscreveu no curso, também o link vai estar disponível aqui abaixo e também o link para você entrar no grupo do WhatsApp, que é a nossa comunidade por enquanto, que eu estou preparando coisas especiais para vocês. Aguardem! É a nossa comunidade onde a gente compartilha ali materiais, tá? Então um grande beijo, bom descanso, aproveita muito o final de semana, porque na semana que vem tem muito mais e eu te espero segunda. Até lá!